domingo disse assim: olha, a minha irmã, ela estava fora da igreja, mas eu mandava os links dos estudos e ela voltou. Glória a Deus! Ela voltou e sabe, irmãos, estão parando de seguir no Instagram pregadores por causa do nosso estudo aqui. Ah, Carol, a gente viu lá pessoas que querem se autopromover, aí a gente só deixou de seguir, vai deixando de seguir. Aí eu falei, olha só, a gente pensa que não tem alcance, mas tem alcance. Glória de Deus. E o Luan passou pela cirurgia, ele estava com um desvio no septo, né? Fazia muito tempo que ele estava aguardando essa cirurgia, não deu para avisar com antecedência, porque quando liberou de uma vez. E correu tudo bem, graças a Deus. Hoje ele está em casa, está sangrando bastante, mas o médico disse que isso é normal, né? Nos primeiros dias, sangrar bastante, mas isso vai trazer um pouquinho mais de qualidade de sono para ele, que ele dorme muito mal. Ele dorme muito mal por causa da respiração. E aí saiu essa bênção para ele, gratuitamente. A bênção, na verdade, se fosse pagar, era mais ou menos 15 mil reais a cirurgia, e saiu gratuitamente para a glória do Senhor. Glória a Deus por isso. E levando em consideração aqui, nós passamos pelo ciclone, os irmãos oraram, eu estava chegando lá, o ciclone chegou comigo. Acho que quando eu nunca fui, né, irmãos, assim dirigindo, aí todo mundo tirou um sarro de mim, né? Olha, você nunca veio e a chuva veio junto. E lá o pessoal olha o ciclone com naturalidade, né? Eu falando, olha o ciclone, os mais um, né? Nós tivemos que parar numa cidade lá, porque o carro, na rodovia, o carro balançava assim, ó, com o vento. E aí no dia seguinte nós vimos que foi um grande livramento de Deus nós pararmos mesmo, porque o caminho que nós fizemos tinha árvore caída, container virado, caminhão tombado. Então é livramento de Deus assim. E Deus foi conosco, né? Nós visitamos os lares dos nossos parentes ímpios, tentamos falar um pouquinho de Deus. Quando não tínhamos abertura, o nosso exemplo ali era o Evangelho de Deus sendo pregado. E Deus foi conosco, nos levou, nos trouxe em paz para o glória do Senhor. Amém? Pastor Paulo, eu amei esse hino 322, nunca tinha ouvido na minha vida, e me chamou a atenção aqui, ó. O refrão dele fala assim, ó, que nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor. Aí eu fiquei pensando ali no banco, quantas vezes nós choramos diante de um conto de amor, né? Uma novela, um filme, mas não transforma a gente. Né? A gente chora ali de dó da pessoa que foi traída, ou do cônjuge que morreu, a história que está sendo contada, mas isso não produz transformação. Aí a gente fala assim, que nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido. Porque o perdido, ele ouve conto de amor, mas ele não se converte. Aqui está falando que esse conto de amor, ele converte ao único. Olha que bonito. E fala assim, ó, que converta um perdido e rebelde pecador com o santo evangelho que nos fala de perdão, e essa aqui foi demais, e transforma o homem velho numa nova criação. Ou seja, ele pode estar velho mesmo, fisicamente, e ele pode ser novo. Olha que coisa maravilhosa, muito lindo, gostei. Vamos então, hoje a gente, acho que é o segundo dia, né? Nós vamos continuar no conceito. Terça-feira passada, o pastor Afonso falou, deu um ensinamento aqui no início, né? Da mordomia cristã. Eu vou dar uma pincelada no conceito, e eu sei que ele já falou, mas só para a gente não perder o fio da meada, aqui nós fizemos uma lista de todas as mordomias que nós vamos falar no decorrer desse período. Nós vamos falar sobre isso até a primeira semana de novembro, tá? Se Deus quiser, no domingo eu já entrego para vocês o cronograma das nossas pregações, os textos que nós vamos utilizar, para que vocês possam procurar em casa, fazer a leitura com calma, que aqui é um pouco corrido, tá bom? E então nós vamos meditar sobre isso até a primeira semana de novembro, se Deus quiser. E aí nós vamos falar assim, o que é um mordomo, né? O que é mordomia. Nós vamos falar sobre a mordomia do corpo. Espera aí que vocês já vão entender, mas eu só vou falar o que a gente vai falar todas essas terças-feiras.
Vai ter uma terça-feira só para falar do corpo, a outra para falar da alma, do espírito e da mente, a outra da família, a outra da igreja, dos dons e dos talentos. A outra terça é para adoração, falar depois de dízimos e ofertas. Nós vamos falar sobre o tempo, nós vamos falar sobre o nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos bens. Nós vamos falar sobre obras de misericórdia e piedade, tudo isso é mordomia. E por último nós vamos falar do meio ambiente e o crente. Tudo isso. Então prepare-se, prepare a sua alma para essas terças-feiras, você realmente abrir o coração e deixar Deus tratar com você, assim como Ele tem tratado conosco no momento que nós estamos fazendo o estudo. E o início hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o mordomo, né? Quando eu falo para você aqui, o mordomo, o que vem na sua mente? Quando a gente fala assim, um mordomo, o que vem na sua mente? Não espiritualize o que vem na sua mente. Esquece um pouco agora que nós vamos falar de Bíblia. Eu sei que vai ter um significado de Bíblia aqui. Mas quando eu falo assim, um mordomo nos atendeu. O que é um mordomo? O que vem na sua mente? Qual que é a imagem que aparece na sua mente? Alguém que serve. Alguém que serve. E a roupa dele? Elegante, bem vestido. Elegante, bem vestido. O que ele faz? Como que ele é? Ele é velho, ele é novo na maioria? Como que ele é? Ele é inteligente, ele é burro? Inteligente. O que ele faz? Dá ordens. Ele dá ordens. Ele tem, então, se ele dá ordens, ele tem pessoas abaixo dele. Ele administra. Ele administra. O que mais? O que o mordomo... A gente vê assim a imagem do quê? Dos filmes, dos desenhos, né? Os mordomos aparecendo com... Como que chama aquelas... Como que chama? Me ajuda? Aquelas gravatinhas, né? Branco e preto normalmente, todo uniformizado, não é assim? Elegante, ele vem com luvas brancas, não é verdade? Ele vem com as luvas brancas, ele sempre está com uma toalha aqui assim, certo? Servindo alguma coisa para alguém. Sim? Ele sabe o lado certo de chegar, ele não vai chegando assim, ó, toma esse aqui. Não, ele sabe o lado certo de chegar numa refeição, ele sabe o que ele está servindo. Então nós podemos dizer que o mordomo é uma profissão. Sim? Sim. É um ofício. O que você faz da vida? Sou mordomo. Então, o que é mordomo? Mordomo é realmente uma profissão, é um cargo, é uma função. E o que ele faz? Ele identifica, ele percebe, antes do seu hóspede ou do seu senhor pedir, ele antecipa o que ele vai precisar. Sabe? Quando você faz assim, ó, a pessoa já fala, saúde. Sem você, esse é o papel do mordomo. Você começa a tossir, aí já vem um copo d'água. Antes de você pedir, quando você abre a boca para pedir, o mordomo já está lendo a sua necessidade, identificando a sua necessidade através da sua fisionomia ou do que ele já conhece de você. Certo? Essa é a atividade do mordomo. Então ele proporciona alimentos, serviços, bebida, conforme o que é pedido, na hora que é solicitado. É para isso que serve o mordomo. Ele ajuda o seu senhor a executar qualquer plano, porque ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para ajudar o seu senhor a executar qualquer plano. Uma caçada na floresta, um jantar quando o seu senhor não tem companhia, ele vai ser a companhia. Garantir a segurança do seu senhor, percebendo perigos, percebendo locais que o seu senhor não pode ficar, levantando e indo à frente no lugar do seu senhor. Então ele é proativo, ele não é uma pessoa apática. Não precisa mandar ele vai. Ele é proativo. Ele administra, ele cuida. Ele tem tudo, mas o tudo não é dele. Ele tem, ele cuida, mas não é dele. Ele sabe disso. Ele cuida como se fosse dele. Ele responde pelo seu Senhor. Ele assina pelo seu Senhor. Ele fala em nome do seu Senhor.
Olha que lindo. Homens e mulheres são chamados então no reino de Deus de mordomos. Até as mulheres, não existe mordoma. Ai, o que você é, Senhor? Eu sou mordoma. Não é. Todos somos mordomos. No masculino. Existe essa profissão nos dias atuais? Existe, talvez não com o nome de mordomo. Mas hoje as necessidades do mundo moderno já não são mais as mesmas necessidades do antigo. Hoje as necessidades mudaram e os serviços precisaram ser aprimorados. Precisaram ser mordomos mais treinados. Mordomos que falam mais de 5 línguas. Mordomos estudados, que possuem conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. E eles fazem as coisas mais bizarras, as coisas mais absurdas para os seus senhores nos dias atuais. Por exemplo, passear com o cachorro do seu dono e cuidar do cachorro do seu dono como se fosse uma criança, por mais que ele odeie aquele cachorro. Esse é o papel. Ele vai ser a companhia do seu senhor quando o seu senhor quiser, por exemplo, fazer um esporte radical. Olha, eu quero ir ali saltar de paraquedas, você meu mordomo, não tem companhia, você vai saltar comigo. Ele vai. Ele vai cuidar, o mordomo atual, ele cuida, ele administra as redes sociais dos filhos dos seus senhores. Olha, cuida para que ele não fique muito na internet. Cuida para que ele não fique muito no jogo. Nos dias atuais, ele não só tem os conhecimentos gerais, como ele busca mais, porque nunca é suficiente para ele. Sempre tem que ter bastante conhecimento, para que ele possa suprir as necessidades do seu senhor. Ele tem que ser de confiança, ele tem que assumir posições em nome do seu senhor. Isso significa que ele pode, ele tem a autoridade de tomar decisões, assinar contratos, fazer negócios em nome do seu senhor. É uma responsabilidade no fim das contas. E ele é responsável por toda ação que ele fizer. Ele é responsável. E palavras também. Atualmente, o salário de um mordomo, de alguém importante, ele gira em torno de 40 mil reais por mês. Mas com todo disposto a dar a vida. Entendeu? Ele não vai ter uma vida. Se ele se casar, ele vai morar lá com o seu senhor ali, no mesmo. E aí vai seguindo as gerações. Porque é de confiança em confiança. Certo? É uma profissão que normalmente se passa de pai para filho. Porque normalmente o filho do Senhor também vai querer daquela mesmo sangue, daquela mesma, olha, eu gostei muito do seu pai, você também vai me servir, e assim sucessivamente. Então eles não ganham mal. Então no ano dá mais ou menos 300 mil, 400 mil reais. Então é uma profissão até que razoável. E os mordomos da Bíblia, eles exerciam papéis semelhantes, em tempos diferentes, mas papéis semelhantes. Quando nós olhamos para Eliezer, que com certeza foi citado aqui, nós vamos ver um homem de confiança de quem? De Abraão. O que ele fazia? Eliezer era tão de confiança de Abraão, que Abraão, quando viu que não teria o filho Isaque, para quem ele passaria toda a riqueza dele? Ele estava pronto para dar toda a riqueza para Eliezer. Falou, olha, eu não tenho descendente, vou passar toda a minha herança para Eliezer. E ele confiava tanto em Eliezer, que ele falou, olha Eliezer, eu confio tanto em você, que você vai lá escolher a esposa do meu filho. Meu filho não precisa ver, meu filho não precisa gostar. Você gostando, Eliezer, passando no seu crivo, tá bom para ele. E para o filho estava bom também. Olha só, um homem de confiança. Ele cuidava das finanças de Abraão, ele cuidava da casa de Abraão, de tudo que Abraão tinha. Ele era como um filho para Abraão. Depois nós olhamos para José do Egito. Vemos o mesmo perfil, um perfil de piedade, um perfil de cuidado, um perfil de responsabilidade. Ele cuidava em pouco tempo da casa de Potifar, cuidava das finanças,
cuidava dos suprimentos, cuidava dos funcionários, como a irmã Iraci disse. Ele tinha funcionários abaixo dele, onde ele mandava, desmandava, tomava as decisões. E depois nós temos Neemias, um exemplo de mordomo maravilhoso, que antes do seu rei experimentar a bebida, ele tinha que provar a bebida. Se tivesse algum veneno nessa bebida, ele morreria, e não o seu rei. Ele era um mordomo fiel. Também temos o exemplo do maior mordomo que já existiu, que começa com J. Quem é? Jesus. Ele veio aqui nesta terra e foi mordomo de quem? De Deus, servindo, abençoando, andando na terra e suprindo as necessidades, se esvaziando de si, se esvaziando da sua glória. E aí nós temos também Paulo, exemplo de mordomia. Ele foi mordomo dando sua vida por amor ao Evangelho, como foi pregado aqui na terça-feira passada. Ele se gastou e deixou-se gastar pelo amor ao Evangelho. Então, são exemplos de mordomos fiéis. Deu para entender o que é mordomo, então? Mordomo também é chamado na Bíblia de despenseiro. Despenseiro, nós já vamos ler. Despenseiro não é dispenseiro, é porque dis é dispensar, eu dispenso você. DI, dispenso você. DE, despensa, quer dizer o quê? Despenseiro vem de despensa, despensa vem de alimento, despenseiro é aquele que cuida do alimento, suprimento, economia. Certo? Então a Bíblia também chama o mordomo de despenseiro. E aí ele fala, Paulo fala, que nós somos despenseiros de Cristo. Ou seja, nós cuidamos de coisas do reino, da economia do reino. Você pensou que você não tinha uma utilidade? Você pensou que porque você não prega, porque você não canta, você não tem uma utilidade? A Bíblia te chama de despenseiro do reino. Acho que é uma boa utilidade. Sim ou não? Sim, com certeza sim. Então a gente descobriu o que é mordomo, agora a gente vai para a mordomia. O que quer dizer mordomia? O que vem na sua palavra? Esquece, não espiritualiza. O que é mordomia? A gente aprendeu assim, não é? Fulano vive na mordomia. Ou seja, vida mansa, viver na moleza, certo? Sem esforço, tendo vantagem. Esse é o conceito do mundo. O conceito do reino, mordomia, vem da função de mordomo, ou seja, é a administração de tudo que você recebe de Deus. Por isso que é mordomia do corpo, mordomia do tempo, mordomia da igreja, mordomia da família. Por quê? Porque nada é seu. Tudo que você tem, tudo que eu tenho foi dado por Deus. Tudo. Por isso que nós temos que exercer a mordomia. Por isso que agora a gente vai entender por que cada terça-feira nós vamos tratar de uma mordomia diferente. Então, quando você disser, vou lá aprender de mordomia, explica para quem ouvir que não é aprender a ficar na rede, na moleza, na mordomia. Não, é muito ao contrário. É aprender como servir. Amém? Aprender como servir melhor, como ser melhor. E aí eu convido você, abre a sua Bíblia então, Lucas 16, vocês acharam que eu não ia ler a Bíblia, né? Lucas 16, versículo 1. Pode ficar sentadinho. Lucas capítulo 16, no versículo 1. O título diz, na minha tradução, a parábola do mordomo infiel. Vamos ler? E dizia também aos seus discípulos. Quem dizia? Quem? Jesus. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico
o qual tinha um mordomo. E este mordomo foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Dissipar, ou seja, desviar os seus bens. Estava desviando. Versículo 2. E ele, o patrão, o senhor, chamando o mordomo, disse: que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. 3. E o mordomo disse consigo, ele pensou: que farei? Pois se o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso. De mendigar, tenho vergonha. Versículo 4. Eu sei o que hei de fazer. Tive uma ideia, para que quando for desapossado da mordomia, eles me recebam em suas casas. 5. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta. E assentando-se já escreve 50. Versículo 7. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo. Olha o versículo 8. E louvou, elogiou o senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, agora é Jesus aqui falando, acabou a história: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos para a explicação. Essa é considerada uma das parábolas mais difíceis de se entender, porque você fala: peraí, vamos lá, vamos antes, parte por parte. Então Jesus, ele vem de uma pregação. Olha no capítulo 15, por favor. No capítulo 15, Jesus está contando para um povo perdido: parábola da ovelha, parábola da dracma, parábola do filho pródigo. Então ele estava contando essa história também para fariseus. Aí ele para no capítulo 16 e começa a contar para os discípulos a parábola do mordomo infiel. Essa história realmente aconteceu? Não, é uma parábola. Ele estava utilizando uma história, uma imagem, para poder criar um conceito nos seus discípulos, para facilitar o entendimento dos seus discípulos. Então ele usou uma parábola, ele contou uma história. Aí o público de Jesus estava ali ouvindo. Era quem? Discípulos e fariseus, todos misturados. E a função principal da parábola era transmitir a mensagem indireta, contando, através de comparações, a importância, o que Jesus queria deles. Então, o rei, vamos chamar ele de esse senhor aqui, muita gente interpreta que é o Senhor Jesus. Não, é o Senhor da parábola, é o patrão, certo? É o empresário. Vamos falar fazendeiro? Vamos lá. Então tinha um fazendeiro. Esse fazendeiro tinha um mordomo muito fiel. Fiel até a próxima página. Ele descobriu que esse mordomo estava desviando os seus bens, estava prejudicando os seus danos, estava trazendo prejuízo ao invés de lucro. E ele chamou o mordomo, porque o mordomo feriu a confiança. Então ele chamou o mordomo e falou: olha, eu sei o que você está fazendo, você precisa prestar contas para mim. Presta atenção.
O mordomo, na hora, ele não negou, ele admitiu. Você não vê o versículo falando aqui, não, Senhor, não pense isso de mim. Ele ficou quieto e já procurou fazer algo a respeito. Então ele começa a pensar com ele mesmo. Porque qual que era a função dele? Ele recebia dos devedores, ele pagava funcionários, tudo em nome do seu patrão. Então ele era uma pessoa que manuseava e tinha contato com a vila. Ele tinha contato com as pessoas que trabalhavam ali na fazenda. Então ele pensa consigo que a forma que a gente lê a parábola acha que foi imediatamente. Obviamente ele recebeu o comunicado, foi embora e pensou consigo. E o que ele faz? Ele fala assim, que já que ele foi demitido, ele foi dispensado, não dispensado, ele foi dispensado, ele precisava pensar no futuro. Então ele tem uma brilhante ideia, porque ele olhou para a sua fisionomia, ele olhou para si, ele olhou para as suas vontades, e ele pensou, trabalhar na lavoura eu não tenho coragem. Por isso que fala aqui, ó, cavar não posso. Ou seja, eu não quero trabalhar na terra, não. E mendigar, ele tem vergonha. Então ele ia passar fome. Então ele se antecipou. O que ele fez? Ele chamou os devedores que ele tinha, né? Ele tinha uma agenda, um caderninho, onde tinha lá, fulano de tal, deve tanto para o meu senhor, Beltrano, deve X. Então ele pegou esse caderninho, chamou o primeiro, os devedores não desconfiavam, porque essa era uma tarefa normal, tá? A única coisa que eles ficaram surpresos é porque ele chegou e falou assim, quanto você deve para o meu senhor? Aí um deles fala assim, 100 barris de azeite, que equivale a 4.000 litros de azeite. Aí ele fala assim, Tó, aqui é a sua promissória, risca e coloca de 100, coloca 50. Ele ficou triste ou alegre, o devedor? O que você faria? Bênção de Deus isso aí, glória a Deus, nem vamos questionar, 50. Então tá bom, ficou muito feliz, cumprimentou o mordomo, certo? Vida boa para ele. Chegou o próximo. Quanto você deve para o meu senhor? 100 sacos de trigo, equivale quase a mesma quantidade do azeite. Então tá, coloca aí 80 sacos. Então sobraram 20. Então 50 mais 20? 70. 70 denários. Era muito dinheiro, certo? Mas ele recebeu dinheiro? Não, ele abateu da promissória. Por que ele fez isso? Vamos ver? Versículo 4. Ah, eu sei o que eu vou fazer, ele falando aqui. Para que, quando eu for desapossado da mordomia, o que acontece? Nas suas casas. Então eu vou ficar bem com eles. Eu vou ter onde morar até eu me recolocar. Certo? Então ele não pegou dinheiro. Ele só falou assim, eu vou ter onde morar. Eles não vão me negar, porque afinal de contas, quem devia 100, agora deve 50. Então eu vou ter hospedagem para pelo menos uns 20 meses. E aí? Uma dívida, ela só poderia ser negociada assim, ó. Teve um clima muito ruim, choveu muito, perdeu a plantação. Aí o mordomo ia e falava, ó, a gente entende, você não precisa entregar X de arroz, X de feijão, cai para Y, tá bom? Ó, teve uma peste na plantação, perdemos não sei quantos por cento, você não precisa entregar 100% da sua plantação. Mas não tinha acontecido nada disso, estava tudo saudável. Então ele foi rápido em renegociar, com medo do futuro. Ele estava com medo do futuro incerto, porque ele não queria trabalhar, nem na terra, e também não queria mendigar. E a sua responsabilidade era ser fiel, e o que ele mais sabia fazer era negociar. Então ele fez isso.
Os devedores ficaram felizes. E aí a gente vê aqui, no versículo 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Olha só, a Bíblia está dizendo que o patrão elogiou o mordomo porque o mordomo agiu prudentemente, não foi imprudentemente. E agora? É aí que está o nó da história. Então quer dizer que temos que fazer isso? Tá certo? Olha o título. Qual que é o título? Infiel. E aí? É mais difícil que um problema de matemática. Garanto para vocês. Como que o Senhor está elogiando? O Senhor proprietário está elogiando uma atitude dessa. Sabe o que o Senhor está elogiando? O patrão. Ele não está elogiando a ação, porque ele continua sendo infiel. O patrão está elogiando a astúcia. Sabe quando alguém te pega e fala: você foi rápido. Esse é o sentido aqui. O Senhor elogiou a habilidade. Por quê? Porque agora o patrão não podia voltar atrás. Ele não podia falar assim: opa, quem me devia 100 barris continua sendo 100 barris, hein, gente? Sabe por quê? Nessa altura do campeonato, quando alguém recebia o desconto, festejava na vila, celebrava, estava todo mundo em festa. Como que o proprietário ia parar a festa e falar: meu mordomo, vocês não sabiam da história, mas ele nem trabalhava mais para mim, e não são 50 barris, são 100 barris. Não, ele não podia fazer isso, ele perderia reputação, credibilidade. Então ele olhou pro empregado e falou: rapaz, você foi rápido, hein? Você foi na minha frente. E aí vem o ensinamento de Jesus. Versículo 9. Minto, versículo 8 ainda. Ó Jesus falando. Porque, louvou aquele o Senhor injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente. Esse prudentemente não quer dizer certo, quer dizer assim: você foi prudente, hein? Você pensou no futuro, hein? Você olhou na frente, hein? Aí Jesus vem e fala assim: porque, é um porquê de justificativa, os filhos deste mundo, ou os filhos das trevas, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Jesus queria dizer? Se os filhos da luz tivessem a mesma energia, a mesma rapidez, a mesma esperteza que os filhos das trevas, o reino estaria muito maior. É isso que Jesus quis dizer. Acredita? Jesus elogiou, falou: realmente, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que a gente vê aí nas mídias? O que os filhos das trevas estão fazendo? Enquanto nós temos medo muitas vezes de falar, eles estão falando: abortem, isso aqui não é pecado, vai, faz. E nós não. E Jesus está falando: se vocês tivessem, se essa geração tivesse mais energia, mais rapidez, mais inteligência para fazer as coisas corretas, iguais aos filhos das trevas, o reino de Deus expandiria mais, cresceria mais. E o mordomo então, ele foi prudente. Por que prudente? Por que Jesus chamou ele de prudente? Porque ele garantiu o futuro. Quem aqui muitas vezes já ouviu os filhos da luz falar assim: para que guardar dinheiro, irmão? Para que poupar? Esse mundo vai queimar. Amanhã Deus pertence. Vamos comer tudo hoje. Vamos acabar com tudo hoje. Amanhã Deus pertence. O Senhor não quer que se agarre às riquezas, mas o Senhor também não quer que nós sejamos negligentes. Certo? O Senhor não quer que nós sejamos negligentes, que nós sejamos prudentes e pensemos como esse mordomo. Ele não fez certo, mas ele pensou, ele deu um exemplo de pensar no futuro. O que vai ser de mim amanhã? Preciso trabalhar, tenho um boleto
E aí, às vezes, os filhos das trevas, eles produzem mais que os filhos da luz. Às vezes, pastor Paulo, a figueira dos filhos das trevas dão mais figos. Não importa se eles são amargos ou podres, mas eles dão. Por isso, essa parábola. Mas voltando para o assunto do mordomo, Jesus abomina a desonestidade do mordomo, mas chama a atenção para a sua habilidade de administrar, de pensar no futuro e de cuidar do seu bem, de cuidar do que Deus deu para ele. E isso pode ser o quê? Pode ser, como nós vamos falar, corpo, família, sexualidade, pode ser educação, pode ser tempo, pode ser trabalho, tudo que nós temos, Deus nos deu. E nós devemos usar isso para o reino. Como? Aliviando o sofrimento do outro, distribuindo o que nós recebemos. Aqui não só financeiramente falando, mas o que você tem de bom e bastante, você pode distribuir, você pode dividir. E a Bíblia fala sempre que é para dividir com generosidade, ou seja, sem miséria. Mas esse não é o assunto de hoje, é só para pincelar. O mordomo sábio, então, é aquele que ajunta tesouros no céu, porque ele vai ter uma recompensa. Ele vai ter uma recompensa. Quem é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito, Jesus conclui. Jesus fala que quem é fiel no material, vai ser fiel no espiritual, e o contrário também é verdadeiro. Quem é infiel no pouquinho, também vai ser infiel no montão. Quem é infiel no material, nas coisas da terra, vai ser infiel no espiritual. Quem não consegue administrar aqui na terra as coisas da terra, não consegue administrar dons. Não vai conseguir administrar coisas celestiais que não consegue pegar. Se o que você consegue pegar não é administrável por você, imagine que você não consegue ver, o que você não consegue sentir, mas que Deus quer te dar. Não é interessante isso? Convido você a voltar um pouquinho, Lucas 10. Quem está entendendo diz amém? Amém. Lucas 10, vamos lá. Lucas 10, versículo 30 ao 37. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou distante. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou distante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. É essa a função de uma mordomia. Tá aqui, tudo que precisar, tudo que necessitar, eu vou pagar. Não estamos falando só de dinheiro aqui, entendem? Existem pessoas que elas estão precisando de oração, elas estão precisando de palavra, elas estão precisando de ligação, elas estão precisando de amizade, elas estão precisando de conforto espiritual. Não é só dinheiro que o Senhor está falando aqui. Existem muitas pessoas no nosso caminho exatamente como esse homem ferido no caminho. E nós somos o bom samaritano da história, o bom samaritano mordomo. Certo? Convido você a dar um pulinho para Lucas 12, versículo 41 e 48, e aí a gente finaliza já. 41 e 48. Lucas 12, versículo 41 ao 48, não é? E 48. Quem achou diz amém? Amém. 41, diz assim, ó.
Disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: esse Senhor está com letra? Então é quem? Jesus. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor, letra minúscula, pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Aqui é o alimento. Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. De novo falando de mordomo. Aqui nós aprendemos o seguinte: o mordomo, espiritualmente falando, ele vai ser recompensado. Aqui não está falando se o mordomo vai ser bom ou ruim, mas está dizendo que ele vai ser recompensado, sendo bom ou sendo ruim, certo? Ele vai ser recompensado. Não tem ninguém que não seja mordomo. Ninguém. Todos somos. Todos aqui nós temos um papel, nós temos um talento, nós temos uma responsabilidade. Eu não estou falando de microfone, eu estou falando realmente do que Deus te chamou para fazer. Ainda que seja para viver em santidade, já é bastante. Já é bastante. Muita coisa. Quando você quiser saber o seu chamado, Senhor, qual é o meu chamado? Não vou mais para a igreja porque o Senhor não fala comigo, eu não sei qual é o meu chamado. Aí faz 90 anos, não sei qual é o meu chamado. 95, não sei qual é o meu chamado. O seu chamado continuará sendo seguir a santificação, sem a qual ninguém viverá. Esse é o seu chamado. O resto, o Senhor vai adicionando. Quando a gente vê lá, a gente já vai meditar nessa parábola, quando a gente vê lá em 1 Coríntios 4, eu vou pedir só para vocês prestarem atenção, eu vou ler. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, Paulo não está falando que os homens considerem as mulheres, ou considerem só os homens, ou considerem só os jovens. Não, todos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, nós seremos aquele que vai entrar na despensa dos mistérios, olha isso, e pegar dos mistérios de Deus. Versículo 12. Além disso, requer-se dos dispenseiros que sejam fiéis. Versículo 3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Paulo está falando aqui. Aí nós vamos para o versículo 6 para a gente adiantar. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Nós já vamos para o próximo. Aqui, além do que está escrito, conheço muita gente que muitas vezes não se rende a Cristo, porque ela não entende o Apocalipse. Ela não sabe, ela quer saber o dia, a hora, os detalhes, e tem coisa que Deus não revelou. Então o que você sabe, segue no que você sabe e amém. Não querendo ir além, não é para não buscar o que tem. Aqui tem bastante conhecimento. Sim ou não? Está na tua mão. Aqui você pode mergulhar e ir e pesquisar, mas além daqui, o Senhor está falando, não, sabe? Que a Bíblia não diz qual será a cor dos olhos de Deus. Será que Adão tinha umbigo? Sabe? Coisas problemáticas que não vão adicionar nada. Para Deus não faz diferença nenhuma.
que Jesus era vegetariano? Será que Jesus ama os vegetarianos? Será que pode comer a carne? São coisas que não subtraem e nem adicionam. Amém? Versículo 7. Por que de diferença? E que tens tu? Olha isso. E que tens tu que não tenhas recebido? Paulo está falando assim: aponta para mim qual é a coisa que você tem que você não recebeu. Ou você conseguiu tudo da força do seu braço? Paulo está falando assim: o que você tem aí que Deus não te deu? O ar que você respira, a roupa que você usa, a casa que você mora, o carro que você anda, a família que você tem, a igreja que você congrega, o microfone, tudo, a Bíblia que você ganhou de um irmão, mas esse irmão é servo de Deus, então foi Deus que te deu. O óculos que te provê visão. Se você tampar seu nariz e sua boca agora, você entra em pânico. E Ele está aqui. Ele te dá. Porque até a natureza sabe o papel dela. Até a natureza é mordoma de Deus. O animal é mordomo de Deus. De manhã o passarinho está fazendo o quê? Alguém mandou ele cantar? Não, mas ele é mordomo de Deus. O sol, de manhã ninguém falou o sol. Deus não fala assim: sol, por favor. Não, o sol sabe a sua função. A lua sabe a sua função. A noite sabe a hora de retroceder. Você olha o mar, você vê ali, ele vem até um limite e ele volta. Você vê aquela onda, você fala assim: agora essa onda vem. Ela chega e volta. Por quê? Porque ela é submissa, ela é mordoma de Deus. Mordomo de Deus. Mas Deus tem um problema com o ser humano. A natureza obedece, o animal obedece, mas o ser humano não quer ser mordomo de Deus. Não quer. E aí o Senhor nos leva para essa parábola de Lucas 12. Lucas 12. Que nós acabamos de ler. O título vai falar a parábola do servo vigilante. Jesus começa a contar uma história. Logo no versículo 35, ele começa a pegar um pouco pesado. E Pedro fala assim: ei Jesus, essa parábola aí é para nós? É para nós todos? Sabe quando a gente está no culto e vem uma palavra de correção e a gente fala: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu irmão? Pedro estava falando mais ou menos isso. Essa parábola aqui, Senhor, é para nós? É para todo mundo? Como é que é? Aí Jesus vem e explica, né? Que o mordomo fiel e prudente, ele tem os seus servos abaixo dele e ele vai distribuir para as pessoas o alimento que essas pessoas precisam. Na hora que essas pessoas precisam, ele vai alimentar os seus servos. Na hora que é necessário. E aí ele fala: feliz, bem-aventurado é o mordomo, é o servo, que quando o seu senhor chegar, encontrar ele fazendo assim. O quê? Fazendo o quê? O que ele foi chamado para fazer. E o que ele foi chamado para fazer? Mordomias. E o que é mordomia? Administração. Administrando o que Deus deu para nós. Ou seja, até o tempo. Bem-aventurado quando o senhor proprietário chegar e não encontrar o mordomo comendo. Mas é pecado comer? Não, aqui ele está falando no sentido de glutão. Levantando da mesa quando não aguenta mais. Bebendo, embriagando-se. Aí ele fala: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens eu colocarei. Vou colocar ele, vou dar recompensa para ele. Bem-aventurado quando o Senhor voltar, o Senhor agora, o nosso Senhor Jesus, encontrar cada um de nós fazendo mordomias. Fazendo o que nós fomos chamados para fazer.
ainda que dormindo, estamos fazendo a mordomia do corpo. Estamos cuidando do nosso corpo, nos abstendo de coisas sexualmente impuras. Estamos cuidando do nosso corpo quando cuidamos da alimentação. Estamos cuidando do nosso tempo quando nós pensamos assim: chega de internet hoje, chega de Instagram hoje, chega de Facebook hoje, eu vou dar um tempo aqui. Vamos explorar cada um desses em cada terça-feira, mas levando para o nosso dia, bem-aventurado, feliz é aquele que, quando o proprietário Jesus chegar, ele vê que o mordomo dele está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Não sei o que vou fazer, não canto bem, não prego bem, mas uma coisa você sabe: servir. Servir. Eu sirvo quando eu faço mínimas coisas. Mínimas coisas. Ah, mas eu queria tanto ter mais privilégios. Eu queria tanto ter mais. Eu queria tanto ter mais dons. E aí o Senhor fala que quanto mais dons, quanto mais privilégios, vamos chamar assim, mais responsabilidades. O mordomo-chefe, ele vai mandar nos servos, mas ele tem uma responsabilidade nas costas. Ele pode ter um salário muito bom, mas ele tem uma responsabilidade nas costas. Vai ser cobrado. Se o servo faz uma coisa errada, quem vai ser cobrado? O servo ou o mordomo? O mordomo. É assim que vai ser. E é assim que é. O juízo, ele vai vir tanto para o inocente quanto para aquele que não foi inocente. Por quê? Cada um será julgado conforme, com muitos açoites, com poucos açoites. O Senhor faz esse exemplo aqui, né? Mas aqui ele está querendo dizer juízo, né? E, porém, o juízo ele vai ser maior para quem não é ignorante. Por quê? Quem é ignorante, o juízo vai ser maior para quem não é ignorante, porque já conheceu, tem o conhecimento. Agora, conhecendo e ainda praticando o delito, o castigo é pior. Diz a parábola que o Senhor Jesus está tentando explicar. E aí, então, resumindo e terminando, a mordomia é todo o serviço que eu posso fazer, que você pode fazer com as nossas faculdades mentais. Eu não preciso, então, aqui de um dom especial. Eu sei falar? Sei? Tem voz? Então é uma mordomia que você pode usar. Certo? Tem raciocínio? Tem leitura da Bíblia? É uma mordomia que você pode utilizar. São instrumentos que Deus nos deu para mordomia. Para entender a importância da mordomia e sermos bons mordomos, nós precisamos então passar pelo processo de amadurecimento. E a gente só amadurece ouvindo a palavra de Deus e deixando essa palavra transformar. Não olhando para quem está pregando, não olhando para quem está aqui na frente, mas olhando para o conteúdo, porque a mensagem é melhor e maior do que o mensageiro. Certo? A mensagem é maior do que o mensageiro. A palavra de Deus tem poder. Quando nós amadurecemos, a chance de nós acertarmos é maior. Sim ou não? Você já ouviu alguém falando assim? Um velhinho falando assim: olha, eu queria muito voltar aos meus 18 anos com a cabeça de hoje. Já ouviu? Eu já ouvi. Olha, eu queria voltar aos meus 18 anos com a mesma maturidade, mas com a maturidade de hoje, lá para trás, para poder, naquele momento da decisão, eu tomar a decisão certa. Não é assim? Porque o amadurecimento, ele vem com o tempo. E só agora eu dou valor. Não é verdade? Só agora eu dou valor. Eu falo: nossa, puxa vida, eu poderia ter agido dessa forma, mas você agiu daquela forma porque era o que você tinha, era o conhecimento que você tinha, era a situação que você tinha. Então você não pode se culpar. Chegar hoje e falar: não, você foi lavado e remido no sangue de Jesus. E se você traçou um caminho diferente, é porque era a situação do momento, era o que você tinha para fazer. Mas hoje, o Senhor está esclarecendo para nós, está mostrando para nós que a base para
isso que nós falamos aqui, para nós sermos bons mordomos, se resume numa só palavra, que é o amor. Se eu tiver o amor, eu vou conseguir ser um mordomo por inteiro. Eu vou conseguir me entregar por inteiro, servir por inteiro. Eu vou pegar aquele ranço que quer me pegar de vez em quando, que quer pegar você de vez em quando, eu tenho que tirar ele. Aquele pessimismo, aquele preconceito, aquele egoísmo, esses são os principais inimigos da mordomia cristã. Amém? Então esse é o conceito, né? O bom mordomo de Cristo, ele observa tudo, ele não espera ser solicitado, ele sempre faz mais do que lhe é pedido, e para ele tem um lugar reservado, tem uma recompensa. Que o Senhor nos faça pensar assim, e que você seja um mordomo de Deus quando você sair daqui. Se você não quer, ou não tem, ou não sabe compartilhar o link da igreja, do canal da igreja, para você ser um mordomo, faz o seguinte então: pega o que você aprendeu aqui e conta para alguém da sua casa, certo? Você vai estar fazendo uma mordomia. Chegando em casa, fala: o culto foi assim, e você vai perceber quanto você aprendeu. Vai contando tudo que você lembrar. Olha, foi assim, e você vai ver que aquilo vai fixar mais na sua mente, e sem você perceber, você está fazendo uma mordomia para o reino, porque você está espalhando, distribuindo, compartilhando a palavra de Deus. Que, como nós cantamos aqui com o pastor Paulo, é o único conto de amor capaz de converter um rebelde pecador. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas